Atenção, este vídeo tem spoilers. Eu não consigo parar de pensar em Segredos de um Escândalo, o mais recente drama do aclamado diretor Todd Haynes e estrelado pela dupla Natalie Portman e Julianne Moore. Aliás, para ser mais específico, eu não consigo parar de pensar na trilha sonora de Segredos de um Escândalo. Ela já prende a nossa atenção nos primeiros segundos da abertura, com notas assombrosas sobrepostas a imagens de natureza. Esse tema acaba sendo repetido uma dezena de vezes ao longo do filme. E cada vez que ele ressurgia, eu me sentia profundamente afetado. Pois bem, depois que eu terminei de ver o filme, eu decidi pesquisar mais sobre ele e sobre essa trilha sonora. E olha só, quem diria, eu não fui o único que sentiu que essa música era marcante. Porque eu descobri que ela tem causado debates, tanto entre críticos quanto entre espectadores. Alguns defendem a trilha sonora, enquanto outros acham que ela é não só brega, como possivelmente também de mau gosto. E eu fiquei fascinado vendo isso tudo. É tão raro você ver uma trilha de filme causando reações divididas assim, não é? Mas o que raios tem nessa trilha sonora para ela ter um efeito tão grande na gente? Por que alguns não gostam da música do longa, enquanto outros parecem adorá-la? Bom, se a gente investigar mais a fundo, a gente descobre como Segredos de um Escândalo usa essa trilha sonora para dialogar com um clássico britânico subestimado dos anos 70, para refletir sobre a arte dos filmes e, acima de tudo, para mexer com as nossas emoções enquanto a gente vê uma história extremamente inquietante. Em Segredos de um Escândalo, somos apresentados a Elizabeth, vivida pela Natalie Portman. Elizabeth é uma atriz que foi escalada para interpretar uma versão dramatizada de uma mulher infame, Gracie, vivida pela Julianne Moore. Gracie é uma ex-professora que, décadas antes, foi condenada à prisão por ter sido pega num relacionamento com um aluno dela de somente 13 anos de idade. E a situação ganhou ainda mais destaque na mídia depois que eles dois acabaram tendo filhos e se casando. Só que agora, anos depois do escândalo ter dominado os noticiários e agora que a poeira baixou, o casal parece viver uma vida normal, com seus empregos e com seus filhos crescidos. E é nesse contexto que chega a atriz Elizabeth para passar alguns dias acompanhando a Gracie de perto e entrevistando as pessoas da vida dela, para que assim ela possa conhecer melhor a sua personagem e moldar a sua interpretação para o filme sobre a Gracie. Isso tudo, a propósito, foi inspirado no escândalo real de Mary-Kay Letourneau, que foi condenada pelo mesmo motivo. Ela teve relações com um de seus alunos de somente 12 anos, Willy Fualau. E anos depois, quando ela foi solta da prisão, os dois se casaram e formaram uma família. Ou seja, tanto o caso real quanto a versão ficcionalizada do filme do Haynes são claramente histórias perturbadoras. E em Segredos de um Escândalo, esse sentimento é amplificado com a trilha sonora de Marcelo Zarvos. Às vezes, o tema principal toma o filme em instantes de intimidade. Outras vezes é durante momentos calmos. E outras vezes é em cenas totalmente inesperadas, como quando a música parece indicar que a gente está prestes a ver uma revelação mega chocante, mas aí vem essa fala aqui. E é muito difícil não reparar nesse tema musical, porque ele é feito para ser impactante. É um acompanhamento que estabelece uma camada de tensão por trás de cada instante, nunca deixando a gente esquecer que tem algo de muito perturbador por baixo das boas maneiras e das meias palavras. Então, o compositor Marcelo Zarvos merece reconhecimento por ter escrito algo tão chamativo, não é? Então, não exatamente, porque tem um detalhe crucial aqui. Esse tema musical não foi composto por Zarvos. Ele sequer foi composto para Segredos de um Escândalo. Se você observar os créditos finais, você vai ver que, na verdade, a música do filme é tirada de outro longa, O Mensageiro, um drama britânico de 1971, dirigido por Joseph Losey. Esse é um clássico não tão relembrado, apesar dele ter sido vencedor da Palma de Ouro em Cannes e ser tido como um dos melhores longas do Losey. Em O Mensageiro, a gente volta para a Inglaterra de 1900, onde Leo, um garoto de 12 anos de idade, vai passar férias na mansão de uma família rica. E lá ele se encanta com a Lady Marian, uma mulher que esconde da família aristocrata que ela tem um romance com Ted, o fazendeiro vizinho.
E é assim que Marion e Ted recrutam o Leo para ele ser o carteiro particular do casal, entregando as cartas secretas de amor entre os dois. O que obviamente cria emoções conflitantes no menino, que de repente se vê preso numa rede de mentiras, uma trama que pode virar um escândalo e causar sérios problemas caso ele não tome cuidado. E toda essa tensão ganha vida também na trilha sonora, composta pelo francês Michel Legrand. O Mensageiro é um filmaço e é uma pena que ele não seja mais reconhecido. Mas tem um cara que sempre foi fã desse filme, o Todd Haynes. Em entrevistas recentes, ele conta que quando ele viu O Mensageiro na infância, ele foi extremamente impactado, não só pela história do longa, mas principalmente pela trilha sonora dele. E o cineasta se lembrou dessa composição quando ele estava se preparando para as filmagens de seu novo filme, Segredos de um Escândalo. Algo naquela música parecia ressoar com a história que ele estava prestes a dirigir. Era tanto que ele chegou a tocar a trilha sonora de O Mensageiro no set de filmagens de Segredos de um Escândalo, para estabelecer o humor sonoro das cenas. E a ideia do Haynes também era orientar o compositor Marcelo Zarvos a usar a trilha de O Mensageiro como a principal inspiração para a música de Segredos de um Escândalo. Até que chegou um ponto em que o Haynes decidiu simplesmente reutilizar a trilha do filme clássico mesmo. Então, agora, o trabalho do compositor Zarvos era outro: reorquestrar a trilha do filme clássico e compor algumas peças musicais novas que complementassem aqueles temas. Foi assim que a música de O Mensageiro ganhou uma vida nova com Segredos de um Escândalo. Só que, para minha surpresa, o uso dessa trilha deu o que falar. E eu entendo isso, porque a música não é só chamativa, ela também causa um certo estranhamento na gente. Talvez por ter sido uma trilha composta 50 anos atrás, ela soa mesmo como algo meio fora de moda, digamos assim. Ela tem uma intensidade melodramática, um exagero que parece não combinar com as trilhas sonoras que a gente ouve nos dramas contemporâneos de Hollywood. Sem contar que esse aspecto exagerado da música também contrasta muito com as performances do longa, que são sérias e bem contidas na maior parte. Então a escolha musical do Haynes pode parecer mesmo um pouco desajustada. E para muita gente isso não funcionou. Alguns, por exemplo, acharam que a música exagerada ficou meio brega. Não à toa, a cena da geladeira ao som daquele tema musical chegou a viralizar nos Estados Unidos, com pessoas achando engraçada toda aquela intensidade só para revelar que não tem salsichas suficientes na geladeira. Já outras pessoas acharam que a trilha do longa não é somente brega, ela também seria supostamente uma escolha de mau gosto. É o que defende, por exemplo, Anna Ray em seu texto sobre o longa. Segundo a autora, a música não só fez ela perder imersão na obra, como também lhe passou a impressão de que o filme estava tirando sarro da seriedade do escândalo que inspirou o longa. Como ela escreve, soava como um pedaço de música emocionalmente exagerada tirada de uma novela. Parecia criada para sobrepor o momento com um senso de ironia, distanciamento, até mesmo desdém. Cada vez que reconhecemos os paralelos íntimos entre o filme e os eventos que o inspiraram, somos convidados a refutar o fato e a renunciar nosso envolvimento. É apenas uma história, sugere a música, e uma bem boba. Outra crítica muito negativa à trilha de Segredos de um Escândalo foi publicada no site Variety num texto assinado por John Burlingame. Para ele, o grande problema foi o fato do Haynes ter reutilizado a música de outro filme ao invés de criar a sua própria trilha original. Para o autor do artigo, essa seria uma escolha preguiçosa e que desrespeita o mensageiro ao fazer uma suposta apropriação de músicas que foram compostas para uma história totalmente diferente. Como ele escreve, compositores criam suas trilhas sonoras especificamente para a história que têm em mãos. É uma comissão para uma obra original. Neste caso, a trilha de Legrand foi brilhante. Ela não deveria ser tratada como uma mercadoria a ser comprada, vendida e trocada por aí. Isso só empobrece o novo filme. É como usar a roupa de baixo de outra pessoa. Agora, também teve gente que considerou a trilha sonora de Segredos de um Escândalo como um de seus pontos altos. E eu me incluo nessa galera.
Pra você ver como a reação a essa trilha pode ser subjetiva. Enquanto muita gente achou graça do uso da música no filme, eu não dei risada uma vez sequer nos momentos em que ela tocava. Eu só me sentia hipnotizado mesmo. E por mais que eu concorde que os temas soem mesmo um pouco fora de época, isso não me incomodou. Na verdade, esse jeito meio anacrônico da trilha só me deixou ainda mais positivamente perplexo, justamente por não soar como os demais dramas que Hollywood faz hoje em dia. E depois dessa minha primeira reação mais visceral, veio a minha admiração pela música num nível mais conceitual mesmo, a começar pelo aspecto exagerado da trilha. Eu concordo que existe uma camada de brega nessa escolha, um excesso dramático chamativo, mas isso faz todo sentido quando a gente lembra que o filme fala muito sobre sensacionalismo. Não podemos esquecer, afinal, que o longa não se trata somente do escândalo da Gracie. Ele também fala de como a mídia lida com esse tipo de crime para criar espetáculo e para afetar as emoções do público. É a cobertura extensa nos tabloides, são os filmes de qualidade duvidosa feitos direto para a TV. E, acima de tudo, é a atriz que não enxerga essas pessoas como seres humanos, mas sim como matéria-prima da qual ela pode extrair uma performance que vai fazer o público notá-la. Sim, o escândalo e o crime são sérios e deveriam ser denunciados. Mas no meio do ciclo midiático que sai de controle de forma sensacionalista, vidas reais e complexas são simplificadas e desumanizadas, a ponto de trazer ainda mais sofrimento para quem foi a grande vítima dessa história, o Joe. E tudo isso tem relação direta com a música que a gente ouve ao longo do filme. Porque esse exagero dramático da trilha realmente faz os temas musicais parecerem algo tirado de um daqueles filmes duvidosos direto pra TV sobre escândalos reais, ou então algo vindo de uma série de true crime. E se você acha que eu tô viajando, deixe-me apresentar o programa de TV francês chamado Faites entrer l'accusé. Essa é uma série documental sobre os crimes mais famosos e infames da história da França, um programa que já está no ar há mais de 20 anos. Pois bem, adivinha qual música eles escolheram para os créditos finais do programa? Justamente uma releitura do tema principal de O Mensageiro, comprovando que essa trilha realmente parece casar muito bem com a ideia de espetáculo midiático. Fora isso, eu também admiro a forma como essa trilha sonora estabelece um diálogo entre Segredos de um Escândalo e O Mensageiro. Por mais que as histórias dos dois filmes sejam bem diferentes, é inegável que eles também são interconectados por ideias e temas semelhantes. Em especial nas figuras do Joe e do Leo. Ambos foram crianças vitimizadas por adultos. O Joe foi alvo de uma predadora, enquanto o Leo foi puxado para um escândalo do qual ele nunca deveria ter feito parte. E dessas experiências surgem traumas terríveis que eles só vão conseguir processar direito muitos anos depois, quando eles chegarem à idade adulta. São duas trajetórias extremamente trágicas, e a trilha sonora tensa compartilhada pelos dois filmes só fortalece ainda mais essas pontes temáticas entre ambas as obras. E pode ser que a essa altura você esteja pensando, espera Max, você precisa se decidir. Num momento você elogia a trilha por soar como algo vindo da TV sensacionalista, e no outro você elogia por ser de um filme clássico, aclamado, vencedor de Cannes. Não são duas ideias contraditórias? Como pode a música ser boa parecendo pipoca e sofisticada ao mesmo tempo? Mas é aí que tá a genialidade dessa trilha. Ela é sim as duas coisas ao mesmo tempo. Porque esteticamente, Segredos de um Escândalo se constrói em cima dessa dualidade entre o entretenimento de massa e a arte de prestígio, entre mil aspas. Eis aqui um filme de um cineasta aclamado, com duas atrizes elogiadíssimas e premiadas, abordando um assunto sério e complexo, ou seja, tudo que estereotipicamente é associado a filmes de prestígio, oscarizáveis. Mas essa aura toda é constantemente quebrada com escolhas inusitadas e pitorescas do Todd Haynes, como o zoom intenso que muitos considerariam antiquado, ou então os momentos desconfortavelmente cômicos em meio a uma história tão séria. E, é claro, tem também a trilha sonora impossível de ignorar. É como se o Haynes quisesse alfinetar a gente, questionando se prestígio e entretenimento se anulam ou se, na verdade,
eles não podem se complementar. E essa dinâmica se traduz até mesmo na figura da Elizabeth. Ela passa o filme inteiro agindo como uma atriz que está prestes a atuar numa grande obra cinematográfica, fazendo pesquisa intensa, se adentrando na mente da Gracie. Vendo essas atitudes e como os outros falam dela, parece que a Elizabeth é uma atriz de altíssimo calibre mesmo. Só que quanto mais a gente observa ela emulando a Gracie, ensaiando e atuando, mais a gente vai percebendo que talvez, na verdade, a Elizabeth não seja lá uma atriz muito boa, não. Ainda mais quando a gente vê ela finalmente interpretando a Gracie no que parece ser mais um filme sensacionalista de qualidade duvidosa, feito para TV. Ou seja, nossa percepção dessa personagem é totalmente subvertida graças às nossas expectativas sobre o que constitui entretenimento de massa e o que constitui arte de prestígio. E se tudo isso não fosse bastante, a trilha sonora ainda traz novas camadas para o drama da história contada. Eu discordo completamente, por exemplo, de que a música exagerada banaliza a seriedade dessa trama. Sim, a trilha pode parecer inusitada, mas ela traduz sim as emoções dos personagens. Seja mostrando como coisas pequenas e cotidianas desestabilizam a Gracie, ou como a Elizabeth já parece se enxergar dentro de um grande drama cinematográfico ao invés de estar na vida real. Ou então, como as emoções reprimidas do Joe podem explodir com a mesma intensidade chocante do tema musical. Eu também discordo demais do texto do John Burlingame, no qual ele defende que é errado um filme reutilizar a trilha de outro filme. Primeiro que isso me parece o tipo de reducionismo simplista que acha que a arte deve ser regida por regras. Isso não existe. Por isso mesmo, eu não acho que não há nada de inerentemente errado nessa reciclagem de música. Tudo vai depender de como isso é executado. E em Segredos de um Escândalo, essa reutilização da trilha de O Mensageiro combina muito com a Elizabeth em especial. Ora, essa é uma mulher cuja jornada consiste em emular outra mulher. Ela quer se transformar na Gracie. E no final, por mais similar que ela pareça com a Gracie, no fundo, ela não é exatamente a mesma pessoa. É uma releitura que se aproxima, mas não reproduz por completo. Bem como acontece com a trilha sonora, que é majoritariamente vinda de outro filme, mas ainda assim não é uma cópia completa, já que ela foi reorquestrada e complementada com novas peças musicais compostas pelos Arvos. Em outras palavras, a música age como uma de suas protagonistas, e por isso a reciclagem de trilha sonora faz total sentido aqui. Deu pra ver então que teve motivo para a trilha sonora de Segredos de um Escândalo não ter saído da minha cabeça durante os últimos dias. Por trás de uma escolha musical inusitada se revelam intertextualidades, interpretações, provocações e, acima de tudo, por meio da música a gente percebe como o diretor Todd Haynes enxerga esse crime e a forma como o cinema e a mídia recontam esse tipo de história. Além disso, é uma trilha que potencializa todos os outros méritos do filme, do roteiro às atuações. E o fato dela ser capaz de inspirar todo um debate controverso sobre os méritos musicais do filme é só prova de que essa trilha sonora é sim extremamente poderosa. Goste você dela ou não. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Eu tô feliz porque fazia bastante tempo que eu não fazia um vídeo dedicado à trilha sonora aqui no canal, né? E eu adoro esse tema, então me diverti muito e espero que vocês tenham gostado também. E pessoal, lembrando, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Ou se você quiser, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos, e aí você vai ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo pro pessoal. Tem recomendação de filme no inbox do seu e-mail toda semana, tem grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E se quiserem me acompanhar também nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.